Olá, meu nome é Pedro Henrique e hoje eu vou apresentar o código da aula síncrona sobre PWM. Primeiramente, eu vou iniciar colocando aqui a biblioteca stdlib para as funções padrão, a hardware PWM para a manipulação do PWM. Em seguida, definir algumas constantes importantes. A servo-pin, que está na GPIO 22, onde o servomotor está conectado. A PWM-FRAC, ela vai servir para definir a frequência de 50 Hz, que corresponde a um período de 20 milissegundos. E aqui, no PWM Period, é a representação dos 20 milissegundos, só que em microsegundos. Já na minha função setup, eu vou passar a porta por parâmetro, então eu vou configurar a GPIO22 para funcionar como PWM, aqui utilizando a função setFunction. Em seguida, eu vou obter o slice do PWM associado à GPIO que eu estou passando e eu vou configurar o divisor de clock para 64. Essa configuração faz com que o clock que é de base de 125 MHz ele seja reduzido para esse valor aqui. Eu pego 125 MHz e divido por 64 e encontro esse valor. E para ter o período correto de 20 milissegundos, eu calculo o valor do wrap com 39.062, que é justamente a divisão desse valor pelos 50 Hz. Por fim, eu vou habilitar o PWM para que ele comece a operar. A função setServoPulse é responsável por ajustar o pulso de controle do servo. Eu vou chamar ela várias vezes dentro da minha main. Ela vai receber um valor em microsegundos que define a largura do pulso. E essa largura vai ser convertida em um nível de PWM proporcional, usando a relação com o período total de 20 milissegundos, que aqui eu defini em microsegundos, e o valor do wrap, que foi calculado e colocado na função anterior. Na minha função main, após eu inicializar as funções padrão, com o stdio initial, e configurar o PWM chamando a minha função setup PWM, passando o servo-pin que eu defini no início do código, eu vou executar as seguintes etapas. Primeiro, eu vou posicionar o servo em 180 graus, definindo um pulso de 2.400 microsegundos e aguardo 5 segundos. Depois, eu ajusto o servo para 90 graus, com um pulso de 1.470 microsegundos e mantenho essa posição por 5 segundos. E logo, levo o servo para 0 graus, utilizando um pulso de 500 microsegundos e novamente espero 5 segundos. Após essas posições fixas, eu vou implementar uma rotina de movimentação suave e para isso eu vou utilizar dois loops for. O primeiro, ele vai incrementar gradualmente o pulso de 500 microsegundos até 2.400 microsegundos em passos de 5 microsegundos, com um atraso de 10 milissegundos a cada incremento, permitindo assim uma transição suave de 0 a 180 graus. Já o segundo loop, eu vou realizar o processo inverso, voltando de 2.400 microsegundos para 500 microsegundos. Aqui nós podemos observar o funcionamento no OQI. Já observando o LED RGB na GPIO 12, utilizando o mesmo PWM do servo, nos primeiros 15 segundos ele vai alternar entre brilho alto, médio e baixo, seguindo 2400, 1470 e 500 microsegundos respectivamente, cada um por 5 segundos. Depois o brilho vai variar suavemente, aumentando e diminuindo em passos de 5 microsegundos a cada 10 milissegundos.